Olá, meus alunos. Estão dando continuidade a nossos assuntos relacionados à história do direito trabalhista. Hoje nós vamos passear sobre a história do direito do trabalho no Brasil. Bem, vamos lá. No início, né, o Brasil, em relação ao direito do trabalho, nós temos primeiramente a Constituição do Império, lá de 1824, que seguiu os princípios da Revolução Francesa, né? Liberdade, igualdade, fraternidade, aboliu as corporações de ofício e assegurou a ampla liberdade do trabalho, certo? Depois, até aquele momento, né, da história, havia, né, observava-se a presença do trabalho escravo ainda no Brasil, mas que foi se modificando de forma paulatina, sendo substituído pela mão de obra proletária. Então, passou, né, começou a se transformar aquele trabalho escravo da época a transformar o trabalho através de pagamentos, proletariado normal, que eram quem é que fazia esse trabalho? Eram os imigrantes que chegavam no Brasil, né? Italiano, japonês, alemães, holandeses. Então eles começaram a modificar essa relação trabalhista escravista naquela época, e mudando da escravista para proletariado. Bem, como disse, foi mudando aquela forma escravista. E por que a relação do trabalho começou a mudar? Porque começaram a aparecer leis que dificultavam aquele trabalho escravo. Né? A primeira lei foi a de 1871, que foi a lei do ventre livre. O que ela fazia? Que os nascidos entre o ventre de escravas, que eles já não eram mais escravos. Porque antes, né, o filho de escravo já nascia escravo. Agora não, com a edição dessa lei, naquela época, os nascidos já de escravos já não eram mais escravos, já nasciam livres. Evoluindo nesta ideia, lá em 1885, foi editada também a Lei Saraiva de Cotegipe, né, que libertou os escravos com mais de 60 anos de idade, desde que esses se cumprissem mais de 3 anos de trabalho espontâneo. Né? Aí também foi para dificultar a liberdade daqueles de 60 anos. Imagine se hoje é difícil a gente trabalhar até 60 anos, imagine naquela época um trabalho escravo, né? Trabalhando até 60 para ser liberto, e ele, para se libertar, ainda tinha que trabalhar 3 anos por vontade própria, né? Lá naquela época. Então, eram épocas bem difíceis. Bem, gente, essa situação dessas duas leis, a do ventre livre e a de Cotegipe, perdurou até no dia 13 de maio de 1988, né? Quando foi editada a Lei Áurea, né, que é considerada uma mais importante lei do Império, que libertou os escravos e aboliu de vez o trabalho escravo do cenário brasileiro. Tá? Então nós temos aí, né, 13 de maio de 1988 foi a extinção da escravidão, entre aspas, no Brasil imperial. Então, a partir daí, a gente vem com várias outras constituições que vem trazendo os benefícios, ou assegurando um trabalho digno para o trabalhador. Né? Então, em 1891, foi promulgada a Constituição Federal, onde se garantiu a liberdade do exercício de qualquer profissão, e da mesma forma que se assegurou a liberdade de associação. Também foi editado o decreto, que é o decreto 1313 de 1891, onde se proibiu o trabalho de menor de 12 anos em fábricas e fixou uma jornada de trabalho em 7 horas para os menores entre 12 e 15 anos do sexo feminino e entre 12 a 14 anos do sexo masculino. Vocês já vejam aí, olha só, jornada de 7 horas para menores de 13 a 15 anos do sexo feminino e de 12 a 14 anos do sexo masculino. Aí já começava a discriminação com as mulheres, né? Já na relação do trabalho, que elas
deveriam trabalhar mais que os meninos, o que era errado porque também já eram de menores. Mas, na época, essa lei já foi um avanço, esse decreto já foi um avanço. Depois veio, em 1919, a criação do Instituto do Acidente do Trabalho. Em 23 foi criado o Conselho Nacional do Trabalho. Em 1925 foi estendido o direito de férias de 15 dias úteis aos trabalhadores de estabelecimentos comerciais e bancários. Em 1930, o presidente Getúlio Vargas, com o presidente Getúlio Vargas, criou o Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio. Então, em 1930 foi que foi criado o Ministério do Trabalho, que hoje já não existe mais também, né? Ele virou secretaria, se eu não me engano. Bem, em 1934, com outra Constituição, foi a primeira Constituição a elevar os direitos trabalhistas ao patamar constitucional, porque eles estavam alencados dentro da Constituição, lá no artigo 120 e no artigo 121. Né? Nas normas como salário mínimo estipulou, jornada de trabalho de 8 horas, férias, repouso semanal, pluralidade sindical, quer dizer, assegurando maior liberdade de autonomia, que, quer dizer, poderiam haver vários sindicatos, tá? A indenização por demissão sem justa causa e a criação efetiva da Justiça do Trabalho. Então, em 1934, essa Constituição foi aquela primeira Constituição que elevou os direitos trabalhistas ao patamar constitucional, porque estava lá escrito na Constituição. Em 1937 houve o golpe chamado Estado Novo, né, de Getúlio Vargas. Mas também houve melhorias em relação ao trabalhador. Né? Implantou-se o Estado ditatorial naquela época, foi otorgada ou foi imposta a Constituição de 1937, onde instituiu um modelo de sindicato único vinculado ao Estado e considerando a greve como recurso antissociais nocivos à economia. Então, na verdade, não houve nenhum avanço no direito do trabalho aí, né? Houve apenas restrições. No caso, instituiu o sindicato vinculado ao Estado e considerou a greve ilegal. Em 1946, estabeleceu o direito à greve. Então, foi lá em 37, foi tirado, né? Que era proibido, no caso. E em 1946 foi restabelecido pela Constituição esse direito à greve, né? Considerando democrática. Também dispôs sobre a participação dos empregados no lucro das empresas, que é a famosa PL, né? Participação dos lucros. O repouso semanal, desta vez remunerado. Se lembra lá de 30, havia repouso semanal, mas ele não era remunerado. Desta vez, em 46, sim, era repouso semanal remunerado. O benefício da estabilidade decenal a todos os trabalhadores. Professor, o que é essa estabilidade decenal a todos os trabalhadores? Se eu passasse mais de 10 anos naquela época trabalhando numa única empresa, eu seria estável, não poderia ser demitido. E principalmente retirada da Justiça do Trabalho, do Poder Executivo e a sua inclusão no Poder Judiciário. Então eles mudaram lá, né, a Justiça do Trabalho, tiraram do Poder Executivo e foram para o Poder Judiciário, que é mais correto. Enfim, em 1988, no dia 5 de outubro, a Assembleia Constituinte, o Congresso Nacional, criou a nova Constituição, onde lá no artigo 7 dela se destaca uma série de direitos aos trabalhadores de forma a contribuir com que eles possam atingir uma melhoria social. Então, a verdadeira Constituição Operária de 1988. Né? Trouxe várias modificações expressivas, que a gente vai destacar algumas. Primeiro, olha, a redução da jornada de trabalho, que antigamente era de 48 horas, passou para 44 horas semanais. A generalização do regime do FGTS, que é o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. Suspendeu a estabilidade decenal, mas é claro, indenização nos casos de demissão sem justa causa.
Elevação do adicional de hora extra para o mínimo 50%. Então, a pessoa que trabalhava no horário a mais não tinha esse valor de hora extra. Hoje, até hoje nós temos o mínimo de 50%. Aumento da remuneração de férias em um terço. Quer dizer, não tinha também receber férias. Hoje temos, né, um terço do salário. Garantia da licença de gestância de 120 dias. Hoje, naquela época era 120 dias. Hoje já são 180 dias, se eu não me engano. Tá? A nova lei garante já 180 dias. E a criação da licença paternidade. Elevação da idade mínima para trabalhar em 14 anos. Então, se lembra que a gente viu lá em 1900, me esqueci agora, mas estava lá, né? Trabalho de 12 a 15 e de 12 a 14. Aqui na Constituição ela começou a idade mínima para trabalhar de 14 anos. E a gente vai ver conforme o andamento dos estudos que essa idade mínima pode trabalhar mais como aprendiz ou estagiário, se eu não me engano. Ok? Vamos lá. Então, gente, essa é a história do direito trabalhista no Brasil, desde a época do Império até a nossa Constituição, nossa nova Constituição. A gente não vai falar das novas leis que apareceram agora, né? Houve diversas modificações, mas a gente não vai falar nelas, a não ser que ela implique algum estudo nosso mais na frente, quando a gente for fazer os cálculos em relacionado aos trabalhos, né? Cálculo de férias, cálculo de FGTS, cálculo de adicional noturno e entre outros. Se não houver nenhuma lei nova que seja aplicada diretamente no cálculo dessas nossas contas, né? Que inflige, que entre nesses cálculos, a gente não vai precisar falar, tá bom? Gente, continuando agora, saindo já da parte histórica do direito do trabalho, nós temos aqui alguns conceitos do direito do trabalho. Então, o que vem a ser o direito do trabalho? É o ramo da ciência do direito que tem por objeto as normas, as instituições jurídicas e os princípios que disciplinam as relações de trabalho subordinado, determinam os seus sujeitos e as organizações destinadas à proteção desse trabalho em sua estrutura e atividade. Esse é o conceito de direito do trabalho. Quando ele fala de sujeitos, quem são os sujeitos do direito do trabalho? Que a gente já viu lá na nossa primeira aula. Trabalhador, empregador e o Estado. Não esqueçam disso. Também pode-se dizer que o conceito do direito do trabalho, de uma forma mais simples, seria que é o conjunto de princípios e regras jurídicas aplicáveis às relações individuais e coletivas entre trabalhadores e empregadores. Para mim, essa daí é aquela que é mais aquela que tem a síntese e é mais curtinha. Qual é a finalidade do direito do trabalho? Para que o direito do trabalho serve? Principalmente estabelecer as medidas protetoras ao trabalho para o trabalhador. Primeiro, assegurar as condições dignas de labor, de trabalho, tutelar a parte economicamente mais fraca da relação jurídica. Quem é a parte mais fraca da relação jurídica? É o trabalhador, o empregador ou o Estado? Trabalhador. Regular as relações típicas de empregos e as situações análogas, no caso do trabalho avulso, que a gente vai estudar ainda, e possibilitar a melhoria das condições sociais do trabalhador. Então, as leis trabalhistas vieram para ajudar o trabalhador a ter condições dignas de trabalho. Bem, gente, o direito do trabalho ele tem duas vertentes, ou ele é dividido, né? No caso, o primeiro é o direito individual do trabalho, que estuda o quê? A relação, os sujeitos da relação do emprego. Quem são os sujeitos da relação do emprego? A gente já viu, né? Trabalhador, Estado e empregador. Ele estuda também o contrato de trabalho, no caso, o contrato individual, e a relação entre o empregado e o empregador. Então, divisão do direito do trabalho. Temos o direito individual do trabalho
E temos direito coletivo. Então, direito do trabalho é dividido em direito individual e direito coletivo. Tá? O que o direito coletivo estuda? As relações coletivas do trabalho, os princípios e normas que regulam as relações de trabalho e as atividades dos trabalhadores enquanto grupo organizado, os sindicatos, né, associações, os conselhos, e a forma de resolução dos conflitos coletivos. Então, ele ali ajuda é, a solucionar os conflitos entre categorias, no caso, com os empregadores. Bem, gente, então a aula de hoje foi exatamente isso. Foi, né, a história do direito do trabalho no Brasil e alguns conceitos do direito do trabalho e a finalidade e a divisão, que é individual e coletivo. Temos mais uma vez a nossa prática 2, né? São 5 questões, então façam a prática, tá? E na próxima aula a gente corrige e daremos continuidade ao nosso assunto. Tá? Espero que tenham gostado, espero que tenham entendido e até a próxima. Fui!